Bom, pessoal, voltamos aqui com a professora Pedrinha ao nosso último módulo, não é, de criminologia da nossa primeira aula, tá certo? Nossa quarta parte. Então, vamos lá. Criminologia crítica, né? Estamos falando do terceiro tipo de criminologia. Essa criminologia crítica, o método dela é um método agora dialético, é um método indagativo, questionador, materialista histórico, né? Então, esse método que nós vamos ter aqui vai ser muito importante como elemento de desconstrução. Vamos então seguir algumas das questões que nós falamos no finalzinho da nossa parte anterior, né, para a gente fixar. A criminologia crítica, ela tem como base teórica o materialismo histórico. As instituições de poder criam uma reação social que, por processos de definição, atribuem a qualidade de crime e o status de criminoso. Desse modo, a reação social é quem cria a norma penal e esta é quem cria o crime. Objeto que nós temos o controle social e o sistema penal. Mas o controle social vai ser o objeto principal. O sistema penal ele está inserido dentro desse controle social. E o método que eu deixo aqui para vocês é um método crítico, é um método indagativo dialético, né, materialista histórico. Então, essa perspectiva dialética, gente, ela se dá de que maneira, né? Nós temos, inicialmente, uma tese. Essa tese ela vai ser contraposta através de uma antítese e gerará uma síntese. Esta síntese vai se consolidar como uma nova tese, né? Essa tese vai sofrer um processo de crítica, então essa nova tese agora ela vai ser refutada, então, através de uma antítese, e aí nós vamos gerar, então, uma síntese. Ou seja, é um processo que está permanentemente em movimento. Essa é a ideia, né, da construção dessa dialética, não é, de uma crítica, né, uma crítica que então vai se tornar um novo pensamento, e esse pensamento vai merecer uma nova crítica. Então é algo bem circular o método da criminologia crítica, né, pautado nesse materialismo histórico, e sempre dentro de uma perspectiva de desconstrução pela indagação, né? Então, há perguntas como: quem é o criminoso? Né? O que é crime? Né? Por que o indivíduo é qualificado como criminoso? Por que uma certa conduta é qualificada como criminosa? Então, nós podemos ter o que o Barata chama de condutas socialmente danosas, mas por que elas são tidas como crime, definidas num código criminal com uma pena aplicada? Então, nós temos não só as que afetam bens jurídicos mais importantes como a vida, mas nós temos centenas de outras condutas e é importante a gente, então, desconstruí-las. Tá legal? Então, para fixar aí no finalzinho, vamos lá, nossa leiturinha final. Lá embaixo, o objeto, o controle social, método dialético, materialista histórico, crítico e indagativo. Eu coloco aqui uma questão importante também, dentre os postulados gerais, né, para vocês perceberem que essa criminologia ela atua sob um enfoque interdisciplinar. Né? E esse enfoque ele está associado à sociologia crítica. Então, a sociologia crítica, né, ela entende a solução para a criminalidade, né, pelo fim dessa exploração econômica. Então, a preocupação com uma criminalidade que tem conexão, né, com a desigualdade social, né, com questões que são atinentes à estrutura econômica, né, a essa exploração oriunda disso, daí esse viés marxista. Né? Então, há uma crítica a essa criminologia do consenso, em que o delito se coloca, e é isso que eu falo aqui, como um fenômeno do modo de produção capitalista. Pauta-se no modelo de conflito social, né? A ideia
da criminologia crítica, ela se vincula à noção de conflito social. Ela entende que a sociedade está sempre num permanente conflito, né? Então, nós temos não só um conflito que está até para além do conflito, não é, de classes, não é apenas a luta de classes, seria um reducionismo das ideias marxistas, nós nos atermos apenas a isso. Nós temos, sim, todo um modelo de conflito, de disputas permanentes na sociedade. Então, a criminologia crítica ela vai se contrapor àquele modelo do consenso. O enfoque aqui tratado pela criminologia crítica é o que nós chamamos de enfoque macro-sociológico, ou seja, ele não vai estar atento, né, somente para o comportamento de um indivíduo que é um indivíduo desviante, né, mas ele vai estar preocupado com toda uma questão maior, né, daí a perspectiva macro-sociológica, né, então a perspectiva maior, né, de todas as questões de diferenças sociais ligadas a essa estrutura socioeconômica, né? Então, há todos esses mecanismos de controle social que seriam reprodutores da desigualdade social, né? Então, como funcionam esses processos de criminalização, né? Que selecionam, que estigmatizam? Então, isso tudo é foco, porque você vai perceber esse quadro de desigualdade do capitalismo, né, sendo algo que vai ser fundante de um processo de criminalização, porque ele vai incidir nas relações sociais, em relações sociais muito específicas. Ele não vai atingir todas as pessoas de maneira igualitária. Algumas vão ser mais vulneráveis a esse modelo, né? Então, essa é uma questão importante para vocês pensarem, daí entendermos que a criminologia crítica ela se pauta, ela tem como pilar, né, essa teoria materialista. Nós estamos, então, aqui falando do materialismo econômico e no plano político, acerca do desvio. Ou seja, de comportamentos que são tidos como comportamentos socialmente negativos. Não são todos. Esses comportamentos tidos como socialmente negativos, eles se aproximam de uma categoria de classes subalternas, né? Então, a perspectiva de se buscar entender que há, sim, uma pluralidade de valores, que existem existe um pluralismo axiológico, né? Já que nós temos um mundo em conflito, nós temos valores que estão em conflito, né? Entre grupos em conflito. Não apenas de classes sociais, mas também de grupos. E de modo que aqueles crimes que são reprimidos são pelos que não são os detentores do poder econômico, né? Em contraponto, eles são reprimidos pelos detentores do poder econômico, né? Então, esses crimes, dentro dessa perspectiva da criminologia crítica, muitas vezes eles se colocam como uma espécie de revolta irracional, que não é consciente, né? Faltaria uma consciência, né, desses setores subalternos, né, buscando uma transformação. Então, muitas vezes, a ausência dessa consciência, dessa formação, né, acaba se traduzindo numa revolta, né, e essa revolta se coloca num quadro até individual, né, como uma resposta impulsiva diante desse tipo, né, de desigualdade. Bom, vamos lá no nosso quadro, então, fixar. A criminologia crítica se apoia sob pilares da teoria materialista, econômico-política, né, acerca do desvio, desses comportamentos que nós vimos que são socialmente negativos. Eles se ajustam a quem? A essas classes subalternas. Nós falamos aqui do pluralismo axiológico, né? Então, nós temos um mundo que está em conflito. A ideia de conflitividade, de sociologia do conflito, né, de paradigma do conflito, ele se ajusta à criminologia crítica. Então, ela diz que os crimes reprimidos são os que partem dos indivíduos vulneráveis. Esses é que são selecionados e esses é que são coibidos e enfrentados e punidos. Daí que os crimes, muitas vezes, traduzem uma revolta individual, falta de consciência de classe,
não canalizada para essa transformação, até uma revolução. Então, esse é o pensamento da criminologia crítica. E aqui eu coloco o que eu disse a vocês antes, né, do enfoque interdisciplinar. Esse enfoque, ele é associado à sociologia crítica. Ela entende alguns dos expoentes dela, como Pierre Bourdieu, na atualidade, né, como Luc Vacan, são autores franceses que trabalham essa perspectiva, entende a solução para a criminalidade, né, que ela tem que advir da extinção dessa exploração econômica, da desigualdade social. O viés marxista, pessoal, que eu coloco aí em negrito para vocês, ele deve ser sublinhado, né? Há uma crítica a essa criminologia do consenso, né? Então, aqui nós nos pautamos num modelo de conflitividade, no modelo do conflito social. O enfoque macro-sociológico, né, ele é o mais importante para a criminologia crítica. Ela não fica como a criminologia anterior a ela, positivista, olhando criminoso por criminoso, não. Ela não olha numa perspectiva micro-sociológica, mas numa perspectiva macro-sociológica. Desloca-se do comportamento do desviante para os mecanismos do controle social, para os processos de criminalização. Então, a gente observa que os processos de criminalização, como eu disse, incidem nas relações sociais de desigualdade do capitalismo. Bem, essas então, gente, atentem aqui comigo. Essas são algumas das principais questões que a gente pode pensar, né, no que tange a essas três escolas criminológicas, né? Além dessa, nós temos uma terceira escola criminológica que nós chamamos de criminologia científica moderna. Bom, a criminologia científica moderna, ela vem agora no século XXI, né? Alguns autores continuam sendo adeptos da criminologia crítica e outros partem para essa que procura ainda se pautar nessa pseudonoção de ciência absoluta para o campo da criminologia, né, que se contrapõe a algumas ideias defendidas pelo professor Zaffaroni. Mas quem a defende é o professor Molina, na Espanha, né, da Complutense de Madrid. Então, vamos ver a definição dele de criminologia científica moderna? A criminologia científica é uma ciência empírica e interdisciplinar, com informação válida e segura, relacionada ao fenômeno delitivo, entendido sob o prisma individual e de problema social, como também formas de preveni-lo. Concebe o crime como fenômeno humano, cultural e complexo. Então vejam aí o estudo do crime, fenômeno humano, cultural e complexo, mas olhem as palavras-chave dela. Científica, né, ligada a um modelo empírico, né, de ciência e interdisciplinar. Trabalha tanto o prisma individual como o problema social. Então, ela, de alguma maneira, tenta resgatar alguns elementos do positivismo criminológico, né, e de problema social. Bem, eu ponho aqui para vocês alguns dos postulados. Vejam aqui comigo. Nós percebemos antes, né, que para a criminologia clássica, aquela primeira criminologia que nós falamos, nós vimos que o crime, né, vai ser o principal objeto de estudo. Para a criminologia positivista, nós vimos que o criminoso é o objeto de estudo. Para a criminologia crítica, vai ser o controle social. O que faz essa escola em relação ao objeto? Uma salada de fruta. Ela junta todos, né? E fiquem atentos porque vários concursos, né, que nós já tivemos anteriores para delegado da Polícia Civil, essa corrente foi uma corrente vista com muita simpatia pela banca, né, da criminologia científica moderna, que alguns autores também chamam de criminologia moderno-científica. Então, dentro dessa teoria, nós temos aí o estudo não apenas do controle social, não apenas do crime, não apenas do criminoso,
não é? Mas nós temos tudo isso sendo estudado e mais a vítima. Então, o objeto agora, olha só, é o crime, é o delinquente, né, o criminoso, é o controle social e a vítima, né, o que vem junto com algumas tendências novas, né, recentes dentro da própria criminologia, já que a vitimologia é um ramo da criminologia. Então, esse estudo da vítima ele teve mesmo início após a Segunda Guerra Mundial. Né? Bem, esse método que vai ser trabalhado por essa escola é um método que nós chamamos empírico e interdisciplinar. Então, quando nós falamos em método empírico e interdisciplinar, nós estamos aqui querendo mencionar, né, alguns aspectos que são ligados à ideia de se trabalhar de modo interrelacionado. A interdisciplinaridade, ela cria uma espécie de interconexão, né? Ela cria um espaço de interseção entre as ciências diferentes. Então, entre as disciplinas, entre campos de conhecimento, entre campos do saber. Então, ela tenta aproximar elementos em que nós agregamos em comum, não é? A criminologia, o direito, a psicologia, a antropologia, a sociologia, né? A psicanálise. Então, é isso que é uma perspectiva interdisciplinar. Então, esse método é um método interessante quando ele trabalha esse viés interdisciplinar. Não é? E a noção de empirismo é uma noção que se pauta na ideia de experiência. Então, o que mais vale é a experiência, aquilo que é vivenciado. Às vezes, isso é mais importante do que um conteúdo de racionalidade pura. Né? Então, esta ciência do ser no que diz respeito à experimentação, né, em que se parte de uma observação da análise do objeto até a sua vivência em si. Então, esse é um método que se constrói a partir também da experiência. Então, essas são algumas importantes questões que a gente tem no que podemos aqui dizer respeito, não é? Ao elemento do método. E quanto aos postulados ainda, né, o objetivo aqui é de prevenção do crime. Então, se diagnosticar, né, o fenômeno criminal, pensarmos nas estratégias, né, de acompanhamento, as formas até de intervenção por programas de prevenção, e várias formas de prevenção nós temos, desde a prevenção primária, mais importante, né, que é antes de acontecer qualquer delito, muito antes, né, através de políticas sociais. Então, políticas sociais plenas, modelo de educação, de saúde, atividades culturais, lazer, esporte, tudo isso integrado. Né? Até formas de prevenção terciária, que acontecem até quando o indivíduo já delinquiu, mas para ele não delinquir novamente dentro do sistema prisional. Então, formas de atuação de programas de prevenção do crime, buscando a eficácia do seu controle e que tenha um custo social bom, um custo social, não é? Elevado. Vamos ao nosso quadro para a gente, então, não é, fixar isso aí. Postulados. O objeto, olhem lá, o objeto da criminologia científica moderna é um objeto grande, gente. Tudo está aí dentro, é um guarda-chuva. Você junta todas as escolas e mais a vítima. Ó, pega o crime do positivismo, da criminologia clássica, pega o delinquente do positivismo, pega o controle social da criminologia crítica e traz a vítima. Tudo isso é objeto de estudo. Visa, né, aqui, tem como objetivo o quê? A prevenção do crime. Né? Então procura diagnosticar o crime, acompanhar, ter estratégias de intervenção, né, para tentar gerenciar isso, programas de prevenção. E por fim, o método. Um método empírico e interdisciplinar. A criminologia científica moderna, ela possui uma orientação prevencionista. Essa orientação prevencionista, ela se coloca em detrimento da repressiva. Ou seja, a mais importante aqui é a ideia de prevenir ao invés de punir e reprimir. Então, ela analisa e avalia o modelo de reação ao delito. E ela tem como
objetivo a prevenção do crime, mas sempre, como eu disse a vocês, diagnosticando o fenômeno criminal, buscando acompanhá-lo com estratégias, tá certo? E programas de prevenção do crime, visando a essa eficácia do seu controle e os custos sociais. Então, gente, a criminologia científica moderna, o foco maior dela é na prevenção e não na repressão ao crime. A repressão entra num segundo momento, né? E a outra questão também que eu queria que vocês atentassem era para o que é o empirismo e o que é a interdisciplinariedade. Então, como eu disse a vocês, empirismo. Vamos lá na telinha. O empirismo consiste em uma doutrina que busca extrair o conhecimento a partir da experiência, mesmo negando princípios de racionalidade. Então, gente, quando eu falar em empirismo, lembra de experiência, olha lá em negrito para você. E depois embaixo eu coloco: o empirismo consubstancia-se na ciência do ser, na criminologia. Ele parte da observação e análise do objeto. O empirismo consubstancia-se na ciência do ser, na criminologia. E o método interdisciplinar? O método, eu fico lembrando a vocês, essa ideia do método aqui na criminologia científica moderna, eu acho que alguma questão vai cair ligada à escola criminológica. Então, o método dessa escola aí também pode ser uma questão, não é, que a gente não pode desprezar. Então, quando falamos em método interdisciplinar, olha, ele se conecta com vários saberes parciais. Psicologia, sociologia, biologia, né, e muitas outras. O direito, a psicanálise, a história, né, a arte, literatura. Tudo isso pode corroborar. Agora, o que é importante é você entender, gente, que o método da criminologia científica moderna, ele é interdisciplinar. Ele não é multidisciplinar. Cuidado, porque é sutil essa diferença. Multi, nós temos até várias disciplinas, mas elas não se entrecruzam, elas não se interconectam, elas não têm essa interação absoluta, não tem aquela interseção. Você tem que imaginar aqueles conjuntos que vão fazendo a interseção entre um e outro, aquele campo de interseção. Daí nós temos a interdisciplinaridade, né? Então, isto é distinto da multidisciplinaridade. Vamos lá para a distinção disso. No método multidisciplinar, saberes parciais trabalham lado a lado, fornecendo diferentes informações sobre o tema. Cada um traz, então, uma informação, é sobre um tema específico, mas o que a gente observa, né, é que não há esta troca. Embaixo o método que é o método da criminologia científica moderna. É o método interdisciplinar. Ele prega o quê? Saberes parciais se entrelaçam. A cooperação. Nós temos aqui, pessoal, articulação desses conteúdos. Eles se integram, eles se complementam, tá certo? A ideia de complementação é muito importante, porque existe o quê? Uma reciprocidade, né? De conteúdo, né? Há intercâmbio, conexão profunda e enriquecedora. Cada um desses campos de conhecimento, cada ramo do saber aqui, agrega sua perspectiva de modo interativo. Por isso nós falamos que eles se integram, se articulam, se entrelaçam, né? Nós temos esse entrecruzamento. Então, uma ciência entra na outra, ela se entrelaça. Isso acontece no método interdisciplinar e não no método multidisciplinar, tá certo? Então, memorize essa questão que é importante para você ter em mente. E quanto aos objetos da criminologia, né, vamos aqui então lembrar que o objeto da criminologia científica moderna, ou moderna científica, eles são 4. O crime, o delinquente,
a vítima e o controle social. Olhem só, o objeto para a criminologia clássica era o crime. O objeto para a criminologia positivista era o delinquente. O objeto para a criminologia crítica era o controle social. E aqui, quando a gente fala em controle social, nós estamos falando de todas as agências, né, de controle social. Poder legislativo, que cria a norma penal, instituição policial, né, que reprime aquele crime e pena, né, aquele crime que foi criado pelo Poder Legislativo, que definiu o crime com o preceito e a sanção. Né, nós estamos falando do Ministério Público, que vai acusar o indivíduo, do Poder Judiciário, né, que condena, e, por fim, do penitenciário, né, que aplica a sanção. Tudo isto integra o controle social, no conceito do Zaffaroni. Então, para a criminologia crítica, o objeto era o controle social. E, por fim, para a criminologia moderna, científica ou científica moderna, de acordo com o professor Calhau, lá de Minas, o professor Molina, são 4. O delito, o delinquente, o controle social e a vítima. A vítima vai ser o nosso último elemento. Então, a importância de vocês notarem a vítima aqui. Gente, a vítima, ela passa a ser um objeto de estudo quando nós tivemos, de fato, o Holocausto. Né? Então, nós tivemos aí 6 milhões de judeus sendo mortos. Né? E isso vai ser computado, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, nós tivemos alguns autores, né, como Drapkin, que se incomodaram, né, muito com isso e resolveram, então, pensar em algo que olhasse para a vítima. Porque até então o nosso modelo repressor punitivo, ele somente se dirigia ao autor do delito. Então ele pensa em como deveriam ser ressarcidas as pessoas que foram vitimizadas, as pessoas que sofreram a ação, né? Esse sujeito passivo do crime. Então, como esse indivíduo, vítima, ele poderia, de alguma forma, né, ter seus danos reparados. Então, lançar um olhar sobre a vítima vai ser muito importante. E Drapkin e Hent, então, começam a formular, né, o que nós chamamos de vitimologia. A vitimologia é um ramo que integra a criminologia, e um ramo muito específico da criminologia. Então, o estudo da vítima, ele vai ganhar uma dimensão bem maior, e se nós pensarmos na atualidade, né, ele chegou até mesmo ao Brasil. Nós temos vários dispositivos no Código Penal que já olham para a vítima, né, agravam a pena se a vítima é mais idosa, né, se a vítima é criança. Então, nós temos uma série de diferenciações em relação a isso, e chegamos ao ponto ápice, com os GCRIMs, Juizados Especiais Criminais, onde nós aproximamos a vítima, né, e o autor do delito, dentro de um modelo dialógico, de uma concepção dialógica. Concepção essa tão importante, né, para que a gente possa, então, ter esse deslinde, né, em que você não vai punir com uma pena rigorosa o autor, né, mas você vai olhar para o lado da vítima. Então, esse espaço do consenso vai ser muito importante no Juizado Especial Criminal. Então, para a gente finalizar os objetos da criminologia científica moderna, memoriza lá na tela que isso pode cair. Crime, delinquente, vítima e controle social. Esses são, portanto, os objetos, esses 4 objetos que nós temos aqui da criminologia científica moderna. Tá legal? Esses 4. Bem, acompanhem aqui comigo. Eu gostaria que vocês, depois, né, atentassem bem um quadro comparativo, né, que nós vamos reiniciar a nossa segunda aula, né, fixando bem esse quadro, porque ele traz de modo bem resumido e simplificado o estudo das escolas criminológicas. Então, o nosso modelo, podem olhar lá, né, o modelo criminológico em cada período. O clássico, acompanhem na coluna da esquerda, no cantinho, o modelo positivista,
o modelo crítico e, por fim, o científico moderno. Nesse quadro, eu apresento para vocês o período, o objeto, o método e os adeptos. Então, sintetize seus estudos por aí e a gente recomeçará aí a nossa segunda aula. Foi um prazer, professora Pedrinha vai estar com vocês em breve. Bom estudo, foco. Até já.